Bom dia, primeiro ano! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, vamos definir função a partir de conjuntos. Esse conteúdo se encontra no capítulo 2, módulo 1 do material de vocês. Função, uma ideia fundamental. Lembrando, gente, que qualquer dúvida, estou à disposição no aplicativo da escola, no Educaribox, ou através do e-mail. Professor, o que nós vamos estudar nessa aula? Vamos estudar a definição e a notação de função. Vamos ver o que vem a ser domínio, imagem e contradomínio de uma função. Vamos ver também função definida ou não definida em uma variável, ou seja, vamos ver situações que representam função e outras situações que não vão corresponder à função. Nesse caso, teremos apenas uma relação, pois haverá associação de elementos do conjunto de partida, de um conjunto A, em relação aos elementos de um conjunto de chegada, que é o conjunto B. Vamos intensificar o que vem a ser uma variável dependente e uma variável independente. Sempre vai haver essa relação de dependência, certo? Uma variável dependendo da outra. E a determinação de domínio. Essa última parte aqui, veremos na aula seguinte. Bom, noção fundamental de função. Nós percebemos na aula anterior que nós estamos rodeados de situações cotidianas que expressam uma função, como, por exemplo, preço e quantidade adquirida de um certo produto. No exemplo de hoje, eu coloquei uma situação envolvendo tempo e distância percorrida por um automóvel. Então, numa rodovia, um carro mantém uma velocidade constante de 90 km por hora. Então, na tabela, é fácil ver que o tempo em horas e a distância em quilômetros representam duas grandezas, onde uma depende da outra. Vamos lá. O tempo depende da distância ou a distância depende do tempo? Ah, professor. Quanto maior for a distância percorrida por esse carro, maior vai ser o tempo. Então, é fácil ver que o tempo é a variável dependente. O tempo depende de quem? Da distância, que é a variável independente. Quanto maior a distância, maior o tempo. Então, eu percebo que a cada hora a velocidade do carro aumenta em 90 km. Então, para meia hora, 45 km percorridos. Para uma hora, 90 km percorrido. Para uma hora e meia, 135. Então, note que existe um padrão. A cada hora percorrida corresponderá a 90 km. Certo? Bom, e a definição de função? O que vem a ser uma função? Bom, com base no conceito de relação binária visto na aula anterior, podemos definir uma função, já que a função é um tipo especial de relação binária. Professor, o que é mesmo uma relação binária? É uma fórmula que determina uma associação de elementos no par ordenado, certo? Quando nós vimos o produto cartesiano de A por B, vimos que a relação binária é um subconjunto dos pares ordenados do produto cartesiano. Então, desse modo, dado dois conjuntos A e B, ambos não vazios, temos que uma relação binária de A e B vai ser função quando cada elemento do conjunto de partida A se relaciona com um e apenas um elemento do conjunto B, que é o conjunto de chegada. Bom, então para isso, eu posso muito bem utilizar
o diagrama, onde eu vou ter dois conjuntos, A e B, o conjunto A sendo o conjunto de partida e o conjunto B o conjunto de chegada. Só vai ser expresso uma função, nesse caso, quando cada elemento do conjunto A for associado a um elemento do conjunto B. O que isso significa, professor? Significa que não poderá sobrar elementos do conjunto A sem associação, sem ligação com alguém no conjunto B. E cada elemento do conjunto A deve associar-se a apenas um elemento do conjunto B. Ou seja, o elemento do conjunto de partida não pode se associar com mais de um elemento. Ou seja, só pode partir uma flecha, uma associação. Como é que fica isso na prática, professor? Bom, fica fácil perceber e já aproveitamos para definir o que é domínio, imagem e contradomínio de uma função. Então, observe que nesse exemplo nós temos dois conjuntos, o conjunto A, formado pelos elementos 1 e 2, e o conjunto B, formado pelos elementos 2, 3 e 4. Note que, nesse caso, o elemento 1 de A foi associado apenas a um elemento do conjunto B, que é o 2. E o 2, elemento do conjunto de partida do conjunto A, foi associado uma única vez com o elemento 3 do conjunto B. Nesse caso, tem uma função. Quem determina essa relação, quem determina essa associação é essa fórmula, f de x igual a x mais 1, onde x representa quem? Os elementos do conjunto A. E o f de x, que também pode ser dado por y, representa os elementos do conjunto B. Então, note, pessoal, que para um x igual a 1, substituindo na fórmula 1 mais 1, 2, quer dizer que o 1 do conjunto A se associou ao 2, elemento do conjunto B. Se o x for 2, 2 mais 1, 3. Então, quer dizer que para um domínio 2, eu vou ter aqui uma associação 3. O domínio corresponde aos elementos do conjunto de partida. O domínio corresponde aos elementos do conjunto de partida. O contradomínio são os elementos do conjunto de chegada, os elementos de B. E a imagem, está aqui destacado, são os elementos do conjunto de chegada que foram associados a elementos do conjunto de partida. Desse modo, o domínio é o conjunto A, a imagem são os elementos de B, conjunto de chegada, que foram relacionados, e o contradomínio é o conjunto de chegada. Note que não sobrou elementos no conjunto A sem ser associados, e cada elemento associou a um único elemento. Temos, então, uma função, essa função definida por f de x igual a x mais 1. Professor, essa fórmula sempre é a mesma? Não. Ela vai variar de caso para caso, certo? Interpretação de diagrama. Tenho aí dois conjuntos, A e B, né? Aí eu pergunto, o diagrama ao lado representa uma função? Note que o elemento 1 de A teve duas associações. Associou ao 4 e associou ao 5. E nós já definimos que cada elemento do conjunto de partida só pode ter uma associação. Logo, essa situação não representa uma função. Se não é função, é o que, professor? É só relação, certo? Posso definir o quê? Que toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função. No exemplo 2, nesse caso, temos uma função. Note que o 2 do conjunto A, elemento esse do domínio, não teve associação a nenhum elemento do conjunto B, queridos. Então, nesse caso, também não temos uma função. Por quê? Porque sobrou elementos no conjunto de partida sem associação. Muito fácil, né, gente? Essas são as duas condições. Não pode sobrar elementos no conjunto A sem a associação. E se associarem, cada elemento só pode ter uma única flecha. Não pode partir mais de uma flecha de um único elemento do conjunto A.
No exemplo 3, eu tenho o conjunto A e o conjunto B. Note que nenhum elemento de A teve mais de uma associação, só saiu uma flecha de cada elemento. E não sobraram elementos no conjunto A. Então, nesse caso, temos uma função. Quem seria o domínio, professor? O domínio é menos 1, 0, 1 e 2. O conjunto de partida. Quem é o contradomínio? O conjunto B. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Quem é o contradomínio? É o B, professor. Quem é a imagem? Os elementos que foram associados. Menos 2, menos 1, 1 e 3. Exemplo 4. Temos uma função? Temos, professor. Não sobrou elementos no conjunto A, só saiu uma única flecha de cada elemento do conjunto de partida. Ah, professor, mas todos eles tiveram a mesma imagem. Não tem problema. O que eu não posso ter é um elemento tendo mais de uma associação, saindo mais de uma flecha. Nesse caso aqui, a imagem é apenas o 1. Ok, pessoal? Uma outra situação problema, onde utilizamos função, diz o seguinte. Uma barraca de praia em Parnaíba vende copos de suco ao preço de 80 centavos cada. Baratíssimo, né? Para não ter de fazer as contas toda hora, o proprietário da barraca montou a seguinte tabela. Bom, número de copos e preço são as duas grandezas, as duas variáveis. E aí eu percebo que o preço a ser pago vai depender do número X de copos, né? Então, esse X aí, o número de copos, é a variável independente. E o Y, ou preço, é a variável dependente. Então, um copo custa 80 centavos, 2 copos 1,60, 3 copos 2,40 e assim sucessivamente. Então, eu expresso essa função y por 80 centavos vezes x, onde esse y é o preço e o x é a quantidade. Para 10 copos, 10 vezes 80 centavos, R$8. Preço dependendo da quantidade. Essa aqui é a lei de associação. É como se o x fosse o conjunto de partida. Note que as setas estão saindo de x para y. O y é o conjunto de chegada, então o 1 associa 80 centavos, o 2 associou em 60, o 9 vai associar 7,20 por conta dessa fórmula. Então, a associação ela é definida a partir de uma fórmula. Como é que eu verifico se um gráfico determina uma função? Bom, para isso, pessoal, eu projeto retas perpendiculares ao eixo x e paralelas a y. Essa reta só pode cortar esse gráfico em um único ponto. Cortou em mais de um ponto, não temos uma função. É o que acontece aqui no primeiro exemplo. A reta, ela cortou em 2 pontos aqui do gráfico, em vermelho. Logo, não se trata de uma função. Toda e qualquer função vai ter um gráfico específico. No segundo caso, nós temos aí um gráfico onde cada reta projetada vai cortar o gráfico em um único ponto. Logo, trata-se de uma função. Sempre projeto retas perpendiculares e observe em quantos pontos ela corta o gráfico em questão. Só é função se cortar em um único ponto. Nesse caso anterior, cortou em 2 pontos, não é função. Uma terceira situação, eu tenho um boleto no valor de R$500 e ele me diz que, no caso de atraso, deve ser cobrado uma multa de R$10 mais 40 centavos por dia. E ele quer saber qual é a função que representa a situação. Quem é a variável dependente? Professor, a variável dependente é o preço a ser pago. Ele depende de quem? Ele depende da quantidade de dias em atraso. Logo, o valor a ser pago, o y, vai ser 510. Por que 510, professor? 500 mais os R$10 da multa. Mais 40 centavos por dia. Ok, pessoal? Então, é possível, sim, definirmos função em várias situações do nosso cotidiano. Bom, temos a atividade da página 21 e 22. Faremos o comentário na próxima aula. E hoje aprendemos que, para ser função, não pode sobrar elementos no conjunto de partida
e que cada elemento do conjunto de partida deve ser associado a um único elemento. O conjunto de partida é o domínio, o de chegada é o contradomínio, os elementos do conjunto de chegada que foram associados com A é a imagem. Ok, pessoal? Um abraço e até a próxima. Bons estudos!